palavra de Deus na vida. Nós estamos em plena novena de Pentecostes, festa da vinda do Espírito Santo. Antes de falar da festa do Espírito Santo, eu gostaria de lembrar um pouquinho o Pentecostes da Antiga Aliança. A palavra Pentecostes vem de Pentecostós, que significa 50º dia. 50º dia. Pode notar que Pentecostes acontece 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. E o dia seguinte é Pentecostes. O que a festa da Antiga Aliança celebrava? Celebrava uma festa muito importante para os judeus. Isso está no capítulo 18, 19, 20 do livro do Êxodo. Os israelitas tinham saído do Egito. Tinham já caminhado 2 meses, um pouco mais, pelo deserto. E caminhando, eles chegam a Horebe, a montanha de Deus. E lá, então, Deus se manifesta a Moisés, diz que para o povo se preparar, se lavar, trocar de roupa, porque ele ia descer na montanha. E desce assim de uma forma estupenda, formidável, maravilhosa. A montanha treme, desce fumaça sobre a montanha, trovões, raios, uma manifestação divina. E os israelitas ficam com medo, né? Claro, quando vem aquela manifestação divina. Mas o mais importante é que Deus fala com o povo. E o povo promete que vai obedecer a palavra de Deus. E daí então o Senhor dá por intermédio de Moisés. Moisés sobe no monte, fica lá vários dias na montanha, e lá Deus dá os 10 mandamentos, o começo da lei antiga, os 10 mandamentos. Meus queridos, então o Pentecostes para o povo judeu, que era uma festa importante, significava a doação da lei de Deus para o povo. A lei de Deus não era vista como um peso. A lei de Deus era vista como um presente. E ela de fato é um presente. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu como escravo. Um povo que não tinha lei, que não tinha direito, que não tinha só tinha o dever de trabalhar. E então, Deus vai dar para eles um direito. Os 10 mandamentos são uma coisa muito interessante, porque os 3 primeiros mandamentos são referentes a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Depois, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem muita gente que jura à toa, jura falso até. Tem gente que é tão mentiroso que qualquer coisinha que tem que falar, juro por Deus. Eu aprendi uma coisa desde criança, lá em casa. Às vezes eu até levei tapa na boca por causa de falar juro por Deus, né? Porque a minha mãe, a minha avó, sempre dizia, não precisa jurar por Deus. Jurar por Deus não tem motivo nenhum, é só falar a verdade. E não há necessidade de jurar por Deus. Então,
O segundo mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento também se refere a Deus. Guardarás, no Antigo Testamento, guardarás o sábado, o descanso de Deus. No Antigo Testamento. Nós sabemos que, como Cristo ressuscitou no domingo, para nós cristãos o domingo passou a ser um dia mais importante do que o sábado. Mas os deveres do sábado do Antigo Testamento são deveres para nós também hoje. O domingo hoje é o dia do Senhor, é o dia da gente ir à missa, é o dia da gente rezar mais, é o dia de estar com a família, é o dia do descanso. Infelizmente a nossa sociedade hoje, ela perdeu um pouquinho o sentido do domingo, né? Hoje é supermercado, é tudo aberto no domingo, né? E eu acho interessante porque em Israel, hoje, no sábado, em Israel, nada se abre. É tudo fechado. É o dia do descanso. E então, o terceiro mandamento manda que a gente dê a Deus aquilo que é de Deus e a César o que é de César. A César nós damos 6 dias na semana de trabalho. A Deus nós temos um dia para dar, né? E nós falhamos com isso, né? Às vezes a gente acha que dar 1 hora por domingo para a missa é muita coisa, né? Muita coisa. E o que é isso diante de tanto tempo que Deus dá para nós? Pois bem, mas os 7 outros mandamentos são mandamentos humanos. Não furtarás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. São mandamentos que se referem ao ser humano. E esses mandamentos foram recebidos lá no Sinai, no Monte Horebe. Foram recebidos lá. E até hoje, esta festa, os judeus e nós cristãos celebramos também a festa de Pentecostes, a entrega da lei. O povo começa a ser povo a partir da lei. E é interessante porque isso tem uma ligação muito grande com a nossa festa de Pentecostes. Com a nossa festa de Pentecostes. Vejam bem, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos foram em oração, junto com as santas mulheres, com Maria, Nossa Senhora, foram orando, aguardando a vinda do Espírito Santo. Quem eram esses apóstolos? Eram covardes, eram medrosos. São Pedro, de medroso que era, negou Cristo 3 vezes, né? Na cruz, dá a impressão que o único apóstolo que estava lá na cruz junto com Maria e Maria Madalena e Maria de Cleofas, parece que era só o discípulo amado, os outros tinham dado no pé também. Tinham fugido, estavam com medo. Então era como o povo de Israel quando saiu do Egito, foi para o deserto. Eram gente meio sem cabeça, meio sem ele nem beira. Quer dizer, era um bando de gente sem organização. E quando eles recebem o Espírito Santo, muda totalmente a atitude. São Pedro, que era covarde, medroso, São Pedro, já tomado pelo Espírito Santo, São Pedro já vai pregar. Aqui diz aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro, então de pé, junto com os 11, aqui nós já temos feita a eleição de Matias, quando os apóstolos estavam no cenáculo esperando o Espírito Santo, foi colocado Matias no lugar de Judas Iscariotes, que tinha se enforcado e que tinha negado a Cristo. Já São Matias está aqui. Então, por isso que diz assim, Pedro de pé junto com os 11,
levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens, falando a respeito dele e dos apóstolos, não estão embriagados como vós pensais, pois é agora apenas a 3ª hora do dia, isso é 9 horas da manhã, a hora que eles receberam o Espírito Santo. O que está acontecendo, diz Pedro, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que diz assim: Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Pedro começa aqui a sua grande missão de apóstolo, depois que recebeu o Espírito Santo. E não só ele, mas os outros 11. E aqueles que estavam no cenáculo receberam o Espírito Santo. E a partir daí começa a vida da igreja. Quando nasceu a Igreja Católica? Neste dia, no dia de Pentecostes. Vamos fazer uma comparação muito fácil de vocês entenderem. A Bíblia diz lá no capítulo 2 do livro do Gênesis que Deus formou o homem do barro da terra. Fez um homem de argila. Estava feito o homem, mas o homem ainda não era ninguém, era uma massa de barro. E o que diz a Bíblia? E Deus soprou sobre o homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. A igreja já estava formada quando Jesus morre na cruz. A igreja já estava formada, os 12 apóstolos, os discípulos de Cristo, mas ainda era como aquele conjunto de barro da criação do homem, mas ainda não tinha vida. Esta vida da igreja é o Espírito Santo. É o sopro de Deus que veio sobre a igreja e que vai fazer com que a igreja seja isto que ela é até hoje. Até hoje. E como diz Jesus no Evangelho, no capítulo 16 de São Mateus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, a igreja é o corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Ele é o cabeça, nós somos os membros, unidos entre nós pelo Espírito Santo, unidos ao cabeça também pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que corre por esse corpo místico inteiro e dá vida à igreja. A igreja que tem 2000 anos. Outro dia eu escutei uma live de um cientista, falando dizendo uma coisa muito importante, Alguns mal intencionados dizem: a Igreja Católica nasceu quando Constantino declarou o cristianismo religião do Estado. Esse cientista diz: não, isso não é verdade. Já no século II, por volta do ano 130, 120, 130, Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio, bispo de Antioquia, isso em 130, portanto, quantos anos depois da morte de Cristo? Menos de 100 anos depois da morte de Cristo, Santo Inácio de Antioquia já chama a igreja de Igreja Católica. Ele escreve claramente nas suas cartas a Igreja Católica. Igreja Católica. O que significa Igreja Católica?
Católica significa a igreja que está espalhada no mundo, a igreja que estava sendo espalhada pelos apóstolos. Fazia menos de 20 anos que o apóstolo João tinha morrido. Portanto, é a geração logo que vem após a apostólica, depois dos apóstolos. A igreja que continua viva até hoje, graças não ao poder, não à glória, não a isso, aquilo. Não, a igreja está viva porque o Espírito Santo continua sendo a vida da igreja, continua vivificando a igreja e fazendo ela o que é. Portanto, celebremos a festa do Espírito Santo como a festa do nascimento da Igreja de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.